E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, nós vamos mudar um pouquinho aí a nossa sistemática aí com relação às aulas que a gente vinha propondo aí, né? Que eram aulas online e eu fiz umas alterações aí porque eu acho que estava meio improdutivo, né? Digamos assim. A gente marca um horário de aula e de repente aparecem 3, 4 alunos na sala, quando muito 10 alunos para juntar duas salas. Então eu resolvi mudar. Agora eu vou gravar as aulas, tá? Dentro das aulas eu faço alguns questionamentos, vocês assistem os vídeos, respondem a esses questionamentos, tá? Indico aí quais são as páginas, inclusive, que tem aí as atividades para serem resolvidas do caderno do aluno. Como vocês verem agora, o novo caderno do aluno do terceiro trimestre começa na página 53, tá? Então, nesse bimestre, nós vamos falar praticamente da África, principalmente aspectos físicos, econômicos, geográficos, enfim, nós vamos entender um pouquinho a dinâmica desse continente, desde a época da colonização africana, o processo de descolonização, as relações da África com a Europa, com a América, com o Oriente Médio, tá? Nós vamos aprender muita coisa aí a respeito desse continente chamado África, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui são alguns aspectos naturais e aspectos físicos da África. Bom, então vamos lá. Deixa eu subir aqui o meu slidezinho. Então, espaço natural. Vejam, grande diversidade econômica, religiosa, cultural, étnica e natural. A África, pessoal, o continente africano, ele é o único continente que possui terras em todos os hemisférios, ou seja, nos 4 hemisférios, tá? A maior parte está na zona tropical. Então tá aqui, ó. Como eu falei para vocês, a África é o único continente que possui terras nos 4 hemisférios. Então nós temos aqui, ó, o continente africano que está aqui, tá? Toda essa região aqui é a região da África, né? Perdão, deixa eu cortar aqui, que aqui já parte do Oriente Médio, não é a África não. Mas nós temos aqui, ó, nós temos o lado ocidental, terras do continente africano, ou seja, olhando de frente à esquerda do meridiano de Greenwich. Do lado oriental, nós temos aqui terras africanas, ou seja, à direita do meridiano de Greenwich. Então, a esquerda e a direita. E temos aqui, ao sul da linha do Equador e ao norte da linha do Equador. Tá? Se vocês olharem aí, vocês vão ver que nenhum outro continente possui terras nos 4 hemisférios. O máximo que se consegue, talvez 3, não 4. Então, a África tem essa característica natural aí do continente. Tá? E aí nós temos aqui, ela é cortada pelo Trópico de Câncer, que está aqui em cima. Tá? O Trópico de Câncer passa bem aqui em cima. E aí determina-se a zona climática, que é essa zona climática aqui toda temperada. E aqui embaixo, o Trópico de Capricórnio, tá? Que vai definir o quê? Toda essa região aqui que vocês estão vendo aqui onde eu estou passando o mouse, é a região onde se encontra o clima tropical, a região tropical. E ao norte, né, nós temos a região temperada, zona temperada, e ao sul também, ó, só um pedacinho, o extremo lá da África do Sul, mas também na região temperada do planeta. Só que se você olhar e observar, vocês vão ver que 90-95% de todo o território se encontra na região tropical do planeta. Tá? Depois nós vamos ver aí os principais biomas, as características aí dos principais biomas que existem no continente africano. Tá? Bom, a linha do Equador está ali. Bom, vamos descer um pouquinho mais. Espaço natural. Aqui, pessoal, é a altimetria. Tá? São as altitudes que ocorrem na região do planeta. Nós temos aqui a cadeia do Atlas, temos aqui a região do Himalaia, né? Região de grandes montanhas, temos grandes planícies, principalmente aqui, se vocês observarem, na região do deserto do Saara. E aqui, ó, apesar que a região do deserto do Saara é uma região de planalto,
E nós temos aqui as planícies próximas ao litoral, né? No entorno, tanto no Oceano Atlântico quanto no Oceano Pacífico. Tá? Temos uma outra região de deserto aqui também, que é a região do deserto do Kalahari. E o maior deserto, que nós temos aqui, deserto quente do mundo, o maior deserto quente do mundo, que é o deserto do Saara, aqui em toda essa parte do continente africano. Tá? Bom, eu vou falar mais algumas características importantes aqui, para nós não se perdermos aqui no meio do caminho. Então, vamos lá. Pessoal, aqui é o mapa que demonstra, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui, aqui é o mapa que está demonstrando todos os países africanos. Tá? Algumas características importantes. Nós temos aqui a região do Maghreb. Por que Maghreb? Porque em árabe significa aonde o sol se põe. E aí nós temos aqui os países que compõem a região do Maghreb, tá? Marrocos, Tunísia e Argélia. Esses 3 países formam a região do Maghreb. O que é a região do Maghreb? É uma região de grande importância econômica para o continente africano. Mas por que, professor, essa importância econômica? Porque se vocês observarem de um modo geral, são os países que estão mais próximos do continente africano. Então ele mantém no continente europeu. Ele mantém uma intensa relação comercial com a Europa. É a principal porta de entrada e saída do continente europeu. Tá? E aí nós também temos a região do Grande Maghreb. O que é o Grande Maghreb? Além desses 3 países, Marrocos, Tunísia e Argélia, a Mauritânia e a Líbia, tá? Que vão formar aí a região do Grande Maghreb. Tá? Vamos lá. Deixa eu seguir mais aqui, depois a gente volta no aspecto econômico. Está chegando meu auxiliar aqui, veio trazer uma cadeira para mim, mas eu não quero. Temos aqui o espaço natural, tá? Aqui, pessoal, vou chamar a atenção para vocês do canal de Suez. É uma importante região, por quê? Porque esse canal aqui, ele liga a África, tá? Apesar que se vocês olharem aqui, esse pedacinho aqui ainda pertence ao Egito. Mas ele é o principal canal de ligação entre a África e o Oriente Médio. Tá? Esse é o canal de Suez. Por isso também, além da região do Maghreb, o canal de Suez é um importante elo de ligação com o Oriente Médio. Se não existisse esse canal, dificilmente seria essa relação comercial tão intensa aí com o continente, o Oriente Médio. Tá? Bom, clima e vegetação. Como é que se dá o clima e a vegetação em todo o continente africano? Então, na região central, que é próximo à linha do Equador, o clima é equatorial e florestas equatoriais. Claro, quanto mais próximo à linha do Equador, eu já falei isso para vocês anteriormente, maior a temperatura. E aí, como as temperaturas são mais elevadas, mais chuva. E aí o predomínio do quê? De florestas equatoriais, como a floresta amazônica. Né? Por que nós temos a floresta amazônica no Brasil? Porque está próximo à linha do Equador, uma região de bastante chuva, né? Intensas chuvas, bastantes rios, e principalmente em razão do quê? Em razão das elevadas temperaturas. Né? Depois nós temos as regiões mais afastadas da região central, de clima tropical e savana. Se afasta um pouquinho, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dessas regiões aí. Não, claro que a gente falar um pouquinho dos biomas do continente africano. E climas áridos e semiáridos, que vai estar localizado principalmente no Saara, no deserto do Kalahari e da Namíbia. Tá? Então aqui, ó, vocês conseguem ter uma ideia melhor. Então nós temos aqui, ó, clima mediterrâneo, porque nessa região aqui nos extremos, porque é a região onde nós vimos lá que se trata de temperada. São os extremos, tanto ao norte quanto ao sul. Tá? São regiões de clima temperado, por isso que a gente fala de clima mediterrâneo. Região desértica, está aqui, ó, onde nós vimos a Namíbia, que isso aqui chama-se chifre da África. Temos aqui o deserto do Saara,
Clima equatorial, como vocês estão vendo aqui, essa parte vermelha aqui, ó, tá? Essa é que define aqui o clima equatorial, quente, próximo à linha do Equador. Olha a linha do Equador aqui, tá? E tropical, toda essa região aqui, ó, toda essa região no entorno aqui dessa área equatorial são clima tropical, ou seja, região de clima quente, né? Igual nós estamos localizados na região tropical. Pessoal, isso aqui é um exemplo de uma floresta equatorial, tá? Olha como ela é densa, muito parecida com a floresta amazônica. Aqui é a região de savana, né? É onde há a concentração dos bichos aí que vocês veem aí nos safaris da televisão o tempo todo aí, é a região das savanas. E nós temos aqui a região do deserto do Saara, que é toda essa área aqui, ó, tá vendo? Aqui é a cadeia do Atlas, chama-se Cordilheira ou cadeia do Atlas. O interessante aqui é o seguinte, do lado de cá do deserto, é extremamente seco. As pessoas que moram nessa região da cadeia do Atlas, elas são de características nômades, ou seja, elas estão em constante mudança. Por que essa mudança? Por causa da situação da escassez de alimentos, escassez de água, né? Então elas produzem, à medida que vem a escassez, elas se mudam para outra região, outro lugar nessa região do deserto, em busca de melhores condições de vida. Do outro lado da cadeia do Atlas, você atravessa o morro, você vai do outro lado, as pessoas já têm uma característica sedentária. Por quê? Porque lá tem abundância de chuva, a vegetação é melhor, proximidade com o continente africano. Então, do outro lado do Atlas é totalmente diferente a vida comparado com quem vive do lado próximo ao deserto do Saara, tá? Deixa eu ver aqui, regionalização da África. Sim, vamos ver aqui como é que está regionalizado o continente africano. Então nós temos lá África do Norte. Na verdade, eu não gosto de chamar África do Norte, eu prefiro falar Norte da África, tá? Mas de modo geral, de modo didático, se fala África do Norte. Eu prefiro falar Norte da África para não haver muita confusão. Nós temos a África Ocidental, África Oriental, Central e Meridional, tá? E aí nós temos um critério bem peculiar aí para dividir o que é a África do Norte, né? E o que é a África subsaariana ou África Negra. Então tá lá, critério étnico e cultural. África branca, do Norte, e África Negra subsaariana. Peraí, professor, mas o que é isso? Né? África do Norte e África subsaariana ou África Negra. Aqui, ó, vamos voltar aqui no nosso mapinha. Estão vendo aqui, ó, nós temos deserto do Saara, tá? E abaixo do deserto do Saara, nós temos o que a gente chama de África subsaariana. Ou seja, tudo que está abaixo do deserto do Saara, nós vamos classificar como África subsaariana ou África negra. E o que está acima, né, do deserto do Saara, ou no próprio deserto do Saara, em direção à Europa aqui, nós temos a África branca. E aí são etnias totalmente diferentes. Vejam, nós temos aqui, na África do Norte, a colonização é árabe. Então, por isso que se chama África branca. Porque quem colonizou lá foram os árabes. Lembra que eu falei um pouquinho lá atrás? Região do Maghreb? Maghreb, que em árabe significa onde o sol se põe. É exatamente isso. Então, veja, nós temos a África branca colonizada por árabes, né? A língua, os costumes, a religião, principalmente o predomínio da religião islâmica, tá? Nessa região do continente africano, que é a África branca. E abaixo da África branca, abaixo do deserto do Saara, que é a África subsaariana, aí nós temos a África negra. E aí, olha a diferença de uma para outra. Tá lá, ó. África branca, colonização árabe, religião islâmica, mais desenvolvida. Quais são os países mais desenvolvidos? Principalmente Egito e Marrocos. África negra, diversidade étnica da maioria negra. Ah, e depois nós temos o animismo, islamismo, cristianismo, judaísmo, que são as religiões que estão concentradas nessa região da África subsaariana. E aí, ao contrário da região mais desenvolvida, nós temos aqui uma extrema pobreza. Tá?
fome crônica mesmo. Por quê? Nós vamos entender isso mais para frente. Nesse momento nós não vamos falar ainda. Tá? Prefiro comentar os motivos que levaram a essa fome crônica, a essa pobreza presente hoje no continente africano. E a África do Sul é o país mais desenvolvido da África subsaariana. Por isso que é complicado falar África do Norte e África do Sul, porque a África do Sul é um país. Então é mais fácil a gente falar Sul da África ou África subsaariana, assim como o Norte da África. Tá? Então tá aqui, ó. Aqui vocês conseguem ter uma ideia melhor. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho do nosso mapa para vocês conseguirem visualizar. Então nós temos aqui, ó, África do Norte, ou Norte da África, África Ocidental, está do lado ocidental, ou seja, à esquerda do meridiano de Greenwich, África Central, essa parte lilás aqui, África Oriental, que está à direita do meridiano de Greenwich, o mais extremo da África à direita, e África Meridional, tá? Ou Sul da África, que é essa região aqui que vocês estão vendo aí, tá? Bom, esse mapa aqui, ele faz exatamente essa distinção de África branca, essa parte vermelha que vocês estão vendo aqui, que eu estou circulando com o mouse aqui agora, e África negra, que é essa parte que nós temos aqui ao sul do deserto do Saara. Esse aqui, principais biomas africanos. Então nós temos aqui, ó, floresta equatorial, como eu falei para vocês, está aqui. Tá? Depois, floresta tropical úmida, que é essa região aqui mais acima. Não podemos esquecer que nós estamos numa região da linha próxima do Equador, maior quantidade de chuva, por isso floresta úmida. Savana, que é aqui onde vocês encontram os bichos, né, os leões, as zebras, as girafas, hipopótamos e etc. Tudo mais. A savana ela é muito parecida com o nosso cerrado. A diferença é a quantidade de animais que existe no continente africano, nas savanas, e do nosso cerrado no Brasil, que a quantidade de espécies é muito menor. Mas a vegetação é muito parecida. Tá? Assim como a floresta equatorial da África parece com a nossa floresta amazônica, a região das savanas aqui que vocês podem ver, essa parte amarela aqui, é uma região muito parecida com o nosso cerrado, que aliás vem sofrendo um castigo aí muito grande por conta das queimadas, né? Queimadas criminosas, queimadas provocadas pelo homem, está destruindo uma boa parte aí do nosso cerrado aí, tá? Pois nós temos aqui as estepes, que é essa região bem aqui ao sul da África, e aqui nessa região do deserto, tá? Que é uma região muito parecida, inclusive, com a nossa Caatinga, é a região das estepes, ou os Campos Sulinos, né? Eu diria que é mais próximo ainda até dos Campos Sulinos do que da Caatinga, que são vegetação bem rasteira mesmo, bem mínimas existentes na região. Depois nós temos aqui a região do deserto, como nós estamos vendo aqui, ó, o grande deserto do Saara, e aqui o deserto do Kalahari, bem aqui embaixo, aqui, ó, perto da África do Sul, nessa região aqui, tá? Vegetação mediterrânea, por conta do clima, né? Clima mediterrâneo mesmo, por conta da zona temperada, tanto ao norte aqui, quanto ao sul, bem pouquinho, né? Quase insignificante. E vegetação de montanha, claro, as partes mais elevadas do continente africano, tá? Chama atenção para vocês aqui de uma situação que eu não havia dito ainda. Pessoal, aqui, ó, nessa região aqui, vou pegar aqui, ó, sai do Atlântico e vai até o Mar Vermelho. Toda essa área aqui mais ou menos, tá? É uma importante região econômica. Tem muitos problemas sociais, muitos problemas econômicos existentes na região também, mas é a região mais produtiva da África subsaariana. Por quê? É o chamado cinturão verde da África
subsaariana, que é conhecida como Sahel, né? É uma região de grande produção de monoculturas, tá? Isso foi imposto pelo europeu, inclusive, no passado. E essa região do Sahel, que é formada principalmente pelos países que tá aqui, ó. Aí nós temos aqui o Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger, tem a parte norte da Nigéria, o Chad, Sudão, Etiópia, Eritreia, Djibouti e a Somália, tá? Esses países eles formam, eles estão inseridos dentro do Sahel, cada um com seu tipo de produção peculiar de cada país, mas eles formam a região do Sahel, tá? Que é uma região de grande importância econômica para a África subsaariana. Passa por algumas crises, muitas vezes, questão de seca também na região, né? Cai-se a produção, aumenta-se a fome, aumenta-se ainda mais a desigualdade, porque é uma região muito habitada, tá? Além de onde? Além dessa região aqui, pessoal. Tá vendo aqui onde eu estou circulando? Aqui é o Lago Vitória, tá? Aqui nasce o Rio Nilo. O Rio Nilo ele vai daqui e sobe, cruza todo o deserto do Saara e vai sair aqui em cima, tá? Aqui em cima, desembocar aqui no mar Mediterrâneo. Cruza todo o deserto do Saara. Então, não podemos deixar de levar em consideração que mesmo que estejamos no deserto do Saara aqui, em razão do Nilo cruzar essa região, é uma região bastante habitada, tá? Então essa região toda aqui, próximas aqui no entorno da região do Rio Nilo, é uma região bastante habitada, desenvolvida, inclusive, por conta desse grande recurso natural, que é o Rio Nilo, tá? Temos outros rios importantes aqui, no continente africano, Rio Congo, Rio Níger, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui o que mais que nós temos de interessante para mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, os biomas. Savana. Opa, cadê meu negocinho? Tá aqui, ó. Floresta do Congo. Então é essa região aqui, ó, da África. Floresta equatorial, tá? Tá lá, o próprio nome já está dizendo, localizada na região equatorial da África, desde o Golfo do Guiné até as montanhas na porção oriental do continente. Então começa aqui e vai até aqui embaixo, tá? É a segunda maior floresta tropical do mundo. Qual que ela é menor? Só a floresta amazônica, tá? Aí nós temos aqui a savana, e aqui nós temos a presença desses animais, como vocês veem aí de vez em quando nos filmes, nas florestas, etc. Depois nós vamos ter aqui as estepes africanas, tá vendo? Uma região bem mais desértica, né? Clima semiárido, já está migrando ali para o deserto, uma região mais quente, chove com muito pouca chuva, né? É uma área ali de transição das partes mais úmidas para a região mais desértica do planeta, tá? Principalmente ali nessa região do continente africano. Quando a gente fala que a estepe é composta por uma vegetação herbácea e alguns arbustos, por conta do quê? Por conta da altura da vegetação, né? São vegetações baixinhas. Vamos lá. Vegetação de montanha. Olha que interessante esse desenho, né? Essa aqui é bacana, ó. Nós temos aqui a influência da altitude na vegetação. Vejam, à medida que você vai ganhando altitude, o que vai acontecendo com a vegetação? Ela vai ficando mais rarefeita. Por quê? Menos oxigênio, em razão da pouca oxigenação, algumas plantas resistem, outras não. Então as que resistem permanecem, as que não resistem não nascem, né, na região. E à medida que você vai subindo, vai aumentando essa sua altitude, além do oxigênio diminuindo, vai diminuindo também a temperatura. E aí, se a planta ela não está habituada a uma temperatura muito baixa, ela também não resiste. Até você chegar aqui na região de montanha, que é a inexistência de vegetação. Essa parte branca aqui, ó. Vocês podem ver que é a região onde existe neve, geralmente permanente, né? Apesar que com o aquecimento global agora
quase não se fala em neve permanente. Mas essa região aqui é uma região pelada, né? Ela não tem vegetação. Por conta do quê? Por conta das grandes altitudes. Essa vegetação aqui, por exemplo, é muito parecida com a estepe, né? Muito parecida. Extremamente baixinha, esparsa, quase não há vegetação na região. Tá? Essa é a região do deserto. Vocês podem ver aí, né, no Kalahari ainda tem um pouquinho de vegetação, porque não é tão extremo, né, tão seco quanto o deserto do Saara. Tá? E aí tem uma figura interessante que se fala, né, dos oásis do deserto africano. Tem oásis no deserto do Saara? Tem. O que são os oásis? Não são miragens. Os oásis eles existem de fato. Vejam, lembra que eu falei para vocês que o Rio Nilo passa no deserto do Saara? A partir do momento que o Rio Nilo passa por ali, alguns canais, canais subterrâneos, né? O lençol freático, ele entra no deserto. E aí ali nasce alguma vegetação, né? Pronto, a água sai em algumas regiões do deserto, por isso que faz essa formação desses oásis. Quando seca esse lençol freático, quando ele deixa de fornecer água, aí aquele oásis desaparece. Tá? Vamos lá. Vegetação dos desertos quentes, essa vegetação aqui de raízes profundas, caules que podem servir como reservatório de água e etc., como está aqui colocado no slide. Os oásis são os locais onde os lençóis freáticos afloram nos desertos. Tem de falar para vocês. Nesses locais a vegetação se apresenta exuberante graças à umidade e fertilidade do solo. Uma das espécies mais abundantes dos oásis são as tamareiras. Essa planta aqui, né? Cujo fruto é a tâmara. Os oásis se formam geralmente nas áreas baixas do relevo, como as depressões pelas umidades das águas subterrâneas. Ok? Bom, pessoal, eu acho que por hoje é só isso. Não vou me estender muito mais não, tá? Para a gente dar continuidade aí na próxima aula, tá? Então, os aspectos principais que eu queria que vocês entendessem exatamente a localização do continente africano, né? A divisão regional do continente africano, essa divisão em África Branca e África Negra, que acho que é importante vocês saberem, a região do Maghreb, a região do Sahel, né? E aí a gente segue. Na próxima aula, a gente dá continuidade. Atividade para vocês fazerem está lá no caderno do aluno, da página 53 até o final do tema 1. Ok? Até mais e uma boa tarde para quem está assistindo à noite. Uma boa noite.